porque a palavra hoje vai ser extensa. A palavra hoje ela vai nos levar para um caminho poderoso. E eu quero que você preste bastante atenção, porque a gente vai falar hoje de onde vêm as tentações. Pastor, quero saber desse assunto. Da onde vêm as tentações? Porque há tanta tentação na minha vida que, olha, eu só olho e falo assim: vem tudo do capeta, vem tudo do diabo. Só pode ser ele que está fazendo isso. Eu não aguento mais tanta tentação. Vamos descobrir hoje na palavra, porque vai ser um mistério, não é? Porque quem gosta de ouvir a palavra aqui, diga amém. Por isso que você está aqui hoje, não é? Já abre comigo em Mateus capítulo de número 26. Nós vamos começar já lá no Getsemane, aonde Jesus está ali falando com os seus discípulos, e ele vai deixar uma mensagem bem clara, amém? Mateus 26, versículo 41, tá bom? Foi um trechinho da mensagem da Santa Ceia passada, no domingo passado. Foi um trechinho que o pastor leu, e desse trechinho me fez trazer uma mensagem inteira. De um trechinho você traz uma mensagem inteira. Já encontraram? Mateus 26, versículo 41. Está escrito assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Guarda bem isso, nós estamos vivendo no mundo físico, mas existe o mundo espiritual. Há batalha no mundo físico e no mundo espiritual. Existem batalhas. Nós estamos no meio de uma batalha da carne contra o espírito, e a batalha do espírito contra a carne, porque um se opõe contra o outro. O espírito quer fazer a vontade do espírito, a carne quer fazer vontade da carne. Então estamos numa batalha, e uma batalha travada. Jesus está falando com os seus discípulos: olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Para que não entreis em tentação. Pastor, mas eu já estou no meio da tentação. Não estou nem no início, estou lá no meio da tentação, o negócio está feio. Hoje a palavra vai nos ensinar de onde vêm as tentações e como sair das tentações. Amém? Você crê na palavra? Ela é verdadeira. Feche os seus olhos, por favor. Pai querido, Pai amado, bendito e Deus Todo-Poderoso, nesta noite fala conosco através da sua palavra. Vem com seu Espírito. Traz a revelação, porque somente o teu Espírito, para revelar a palavra em nossos corações. Pai querido, nós queremos saber tudo sobre as tentações. Nós queremos saber de onde vem, como as tentações vêm para tentar errar, fazer errar o nosso caminho. Então, Pai querido, através do teu Espírito, remove todo embaraço, toda a confusão, tudo que atrapalha. Em nome de Jesus, a tua palavra, ela vai frutificar em nossos corações, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Toma o teu assento, por favor. Conforme eu acabei de falar agora, nós estamos no meio de uma batalha, e uma batalha travada.
Se você for comigo lá em Gálatas, capítulo de número 5, olha o que está escrito aqui, olha o que Paulo vai falar acerca das obras da carne, como funciona essa luta contra a carne e o espírito, um se opondo contra o outro. E ele diz assim no versículo de número 17: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O espírito querendo fazer a vontade dele, mas a carne luta contra isso. A carne querendo fazer a sua vontade e o espírito lutando contra isso. Por isso que Paulo falou assim: ei, para a gente vencer nesta guerra, nesta batalha, precisamos andar em espírito, para que não cumprireis os desejos da carne, a vontade da carne. Por isso que Jesus falou lá: olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por quê, amados? Porque a tentação sempre vai trazer os desejos da carne para fazer pecar contra Deus. Veja no versículo de número 16, acompanha comigo, o versículo acima. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que significa concupiscência? Significa desejo desenfreado da carne. Imagina, desejos descontrolados. Amados, há uma batalha no mundo espiritual que às vezes a gente nem imagina e nem compreendemos, mas existe essa batalha. Batalhas que ali um se opõe contra o outro, porque o espírito está do nosso lado e a carne está contra a nossa alma, querendo fazer a gente pecar contra o Espírito Santo, pecar contra Deus. E outra, o que significa tentação? Porque a gente precisa entender, se a gente vai falar desse assunto, precisa entender o que significa tentação. Tentação é a atração para fazer o mal por esperança de obter prazer ou lucro. Isso é tentação, que nos leva, nos conduz ao erro. Porque existe tentação para você fazer o bem? Não existe isso. O bem é o bem, o mal é o mal. Agora, a tentação sempre vai te conduzir a você ao erro. A gente viu que tentação é algo que Jesus Cristo deixou bem claro: nós temos que vigiar e orar, porque a todo momento a tentação bate na porta do nosso coração para fazer errar contra Deus. Isso é algo muito sério que nós temos que observar. Amados, essa questão da tentação é o mesmo que falar que a tentação é um convite para pecar. Quando alguém faz aniversário, o que a pessoa faz para te convidar? Ah, pastor, às vezes é de boca mesmo, não tem nem convite. Mas o convite já é específico para quem está fazendo aniversário e quer convidar alguém. O que você faz? O convite, para você convidar a pessoa para estar no seu aniversário, ou em algo que você vai fazer. Então a tentação é um convite para induzir a pessoa a pecar. Eu posso também te mostrar o seguinte, que a tentação, ela sempre vai trazer e mostrar que aquilo que é errado é certo, e aquilo que é mal é bom.
sempre vai nos mostrar e distorcer isso. Por isso que nós temos que sempre vigiar e orar. Não adianta estar só vigilante se você não ora. Não adianta só orar se você não vigia. Nós temos que estar a todo momento vigilante e orando, para que não entreis em tentação, porque muitas pessoas estão entrando em tentação e não conseguem vencer a tentação, porque não estão vigiando, não estão orando, não estão buscando a Deus. E outra coisa, a tentação sempre vem nos trazer o desejo para nos fazer pecar. Eu posso te mostrar isso lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Quando o tentador, quando Satanás, incorporado na serpente, chegou para Eva e falou assim: você está vendo aquela árvore ali? Ela é desejável aos seus olhos para você comer, e tem entendimento daquilo que é bem e daquilo que é mal, mostrando algo que não poderia ser tocado como algo bom. É assim que a tentação vem. Veja comigo lá no capítulo 3, versículo de número 6. O diabo está aqui vendendo a ideia do pecado como se fosse algo bom. E não é assim, porque se fosse ruim, ninguém fazia. Ele vendendo o pecado como que se fosse algo bom. Entendeu? Porque se o pecado fosse algo ruim, ninguém fazia. Mas essa ideia de que se faz porque o diabo mostra que é bom. Por isso que tem muitas pessoas pecando. Mas nós que temos o entendimento da palavra, nós sabemos. Nós que estamos a todo momento em espírito, vigiando e orando, sabendo as artimanhas do inimigo, que ele está querendo vender uma ideia como que se fosse boa, para fazer errar contra Deus. Então, em nome de Jesus, que nesta noite nós continuemos vigiando e orando na presença do Senhor em espírito e em verdade. O Senhor hoje vai abrir a nossa mente para identificar qual é a ideia do inimigo. Veja aqui no capítulo de número 3, versículo de número 6. Assim como... cadê? Gênesis 3, versículo 6, meu filho. Oi? Vamos lá, estou mais rápido que você, versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Por onde que a tentação estava vindo? Pelos olhos. Vendendo a ideia de que aquilo que é errado, como fosse bom. Porque o que Deus falou para eles? Daquela árvore vocês não podem tocar, porque o dia que tocar, morrerás. E é agradável aos olhos, e árvore desejável. Amados, a tentação está criando desejo, e após criar o desejo, vem a consumação. Gerou a consumação, gerou a morte. Olha o que ocorreu, o desastre que aconteceu quando eles cederam à tentação. Porque o problema não é ser tentado, não tem problema não. O problema é ceder à tentação. E olha o que aconteceu. Para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com quem? Com ela. Está aí. Amados, é o convite. A tentação é o convite para fazermos pecar contra Deus. Se a gente continuar, talvez você fale assim: pastor,
Da onde que vem a tentação? Da onde que vem? De Deus que não vem. Pastor, a tentação, da onde que ela vem? A tentação não vem de Deus, amados. A tentação vem do tentador. A palavra diabo, a tradução no grego é tentador. É aquele que tenta. É aquele que está ali fazendo com que você errar. Então, a tentação nunca vem de Deus, porque Deus não tenta ninguém, e ninguém tenta Deus. Ah, pastor, eu estou passando essa tentação, porque Deus está me tentando. Deus não tenta a ninguém. Sabia que tem pessoas que atribuem a tentação a quem? A Deus. Deus sim prova, mas jamais Ele tenta alguém. Eu posso te dizer, se você está passando um deserto, se você está passando por uma grande dificuldade, eu posso te dizer que Deus está te provando. Agora, tentando não, jamais. A tentação sempre vem pelo tentador. E é claro, e ele sempre vem em tempo oportuno para tentar as pessoas. Aonde que o diabo mais tenta a pessoa? É quando ela está mais frágil, mais debilitada espiritual. Aonde essa pessoa está mais sensível ali por causa das provas. Eu posso te dizer isso porque lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, diz que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Você está vendo aí? Que essa tentação que você passa jamais vem de Deus. Você pode até ter sido conduzido ao deserto para uma grande prova, mas se a tentação está lá, a todo momento, batendo na porta do seu coração, eu posso te dizer que é o inimigo, é o diabo, é o tentador que está ali tentando fazer você errar. Então vimos aqui, olha, claramente, que ele foi conduzido. Vou te provar também, lá em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 13, abre aí comigo, por favor, quem está vivo, diga amém, diga graças a Deus. Versículo de número 13, está escrito assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Olha aí, às vezes a gente quer buscar respostas, as respostas estão na Bíblia. De maneira nenhuma podemos dizer que somos tentados da parte de Deus, ou que nós podemos tentar a Deus em alguma coisa, jamais. Agora, pastor, é pecado ser tentado? Claro que não. E é bom mesmo que nós sejamos tentados. Que isso, pastor, você é doido? Que isso? É bom que seja tentado mesmo. A Bíblia fala que bem-aventurados que sofrem tentação, porque sendo provado, sendo aprovado, receberão a coroa da vida. Porque senão, nós poderíamos falar que Jesus pecou, porque ele foi tentado. Não é pecado ser tentado, porque o próprio Jesus Cristo foi tentado. Pecado é ceder à tentação. Por isso que quando a gente vai lá em Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 15, volta comigo aí por favor.
algumas páginas. Versículo 15, está escrito assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Assim como um de nós. Alguém pode falar assim: ah, mas ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, a tentação pode vir e não vai derrubar ele. Ele era como um de nós, ele era de carne e osso, ele estava ali na condição humana, como nós também não podemos vencer como ele venceu. Este está o exemplo. Essa tentação de Jesus no deserto fica como um exemplo para nós. Por quê, amados? Porque como homem, como um de nós, em tudo foi tentado, mas não pecou contra Deus. Amados, você talvez está passando um deserto que só mesmo a graça de Deus. Olha, você olha para um lado, você olha para o outro, para frente, para trás, e só olha para cima, né? Porque o socorro vem de lá. E a tentação ali te afligindo, pode ter certeza, porque essa tentação, ela vai gerar em você um grande vencedor. Você vai ver como Deus vai te usar tremendamente para você passar por esta tentação. Mas não é pecado ser tentado não, porque Jesus Cristo foi tentado. E vamos ver a maneira como ele se comportou na tentação. Vamos ver, seguir o exemplo que nós temos que fazer quando for tentado pelo inimigo, porque não adianta que eu e você não conseguiremos vencer a tentação no nosso braço. O que Paulo falou? Andar em espírito, e não cumprireis a concupiscência, os desejos da carne, porque os desejos da nossa alma, da nossa carne, são desejos desenfreados. Tem hora que você mesmo nem consegue controlar, porque são os desejos naturais da carne. Mas quando você aciona o botão do Espírito, aí eu quero ver, toda vez que a sua carne gritar, toda vez que a sua carne ali se agitar, querendo fazer o seu corpo pecar, em nome de Jesus o Espírito Santo vai neutralizar isso. Por isso que Jesus, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, mas havia uma diferença. Ele entra nesse deserto jejuando 40 dias e 40 noites. Como que Jesus vai passar nessa tentação? Jejuando em espírito. Você já reparou que quando você faz uma consagração e um jejum, você está fazendo o quê? Mortificando os desejos da carne. E não só isso, o inimigo vai tentar a Cristo usando a própria palavra de Deus. Olha, essa tentaçãozinha que a gente passa aí não é nada. Não é nada. Às vezes a gente fica reclamando à toa, gente. À toa. Me desculpa a expressão, a gente fica igual banana. Em nome de Jesus, passa nesse deserto, passa por essa tentação, jejuando, se consagrando, comunhão com a palavra, comunhão na oração, buscando o Espírito Santo, buscando a graça de Deus, buscando as soluções em Deus. Chama a Deus à existência na tua vida aquilo que ainda não existe. Luta com Deus, faz igual Jacó. Eu só saio daqui quando a minha bênção chegar. Eu só saio daqui quando o inimigo bater em retirada na minha vida. Veja lá em Mateus, volta comigo lá em Mateus capítulo 4, versículo de número 2. Quem está entendendo, diga amém. Posso continuar? Vou parar aqui então, hein? Mateus 4,
versículo de número 2 agora: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve o quê? Aonde que o inimigo vai tentar entrar com a tentação? Na necessidade, na deficiência. Jesus está assim, debilitado fisicamente. Alguém consegue aqui jejuar 40 dias e 40 noites? Pastor, não consigo nem 2 horas. A minha carne já fica gritando para comer algo, para fazer isso, fazer aquilo. Pastor, nunca jejuei na minha vida. Existe castas de demônios que só saem através da oração e do jejum. Jejum faz parte da vida do cristão. Ah, pastor, mas isso foi lá na Bíblia, na época de Jesus. Por que que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio? Oi? Falta de consagração. Falta de se entregar mais, de viver mais no Espírito. Poderia eles resolver alguma coisa no braço? Sai daí, demônio! Tem coisas que você está lutando, até hoje não venceu por causa disso. Porque você precisa transpor as barreiras espirituais. Precisa se entregar mais. Eu fico feliz quando eu vejo um resultado acontecendo através daquele propósito espiritual. Eu fico feliz por quê? Porque eu vejo a cada dia que vale a pena pagar um preço. Meu irmão, Jesus aqui, ó, ele sabe que ele vai enfrentar um deserto e que o inimigo vai vir com tudo. E outra, usando ainda a palavra de Deus. Preste atenção, esse foi o detalhe que eu peguei na palavra. Querendo pôr dúvida em Jesus Cristo. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Será se Jesus ainda tem dúvida se ele é o Filho de Deus? Agora, está tentando ele. E tentando de uma forma implacável, na necessidade física do corpo. Às vezes a gente sofre tentação nas necessidades físicas do corpo. Sabia? Não só na psicológica, que Jesus também vai sofrer tentação psicológica, ele também vai sentir tentação espiritualmente. Eu vou te mostrar passo a passo como Jesus lidou com isso, além de estar jejuando 40 dias e 40 noites. Ah, pastor, eu tenho que jejuar também 40 dias e 40 noites para eu vencer essa tentação? Não, é o propósito, é como você coloca diante de Deus isso. Ah, só porque jejuou 40 dias tem mais poder do que aquele que jejua 1 hora. Não, é o propósito que você coloca diante de Deus, o voto, é o poder do voto. Se eu vou jejuar ali 1 hora, que jejue 1 hora. Se você vai jejuar 2 horas, que jejua 2 horas. Agora, eu não posso falar que eu vou jejuar 40 dias se eu não consigo. Eu estou anulando a consagração, anulando o voto. Agora, se eu sei que eu consigo jejuar 2 horas, que eu jejue 2 horas, coloca na mão de Deus, fala: Senhor, olha, até agora eu tentei com as minhas forças, mas agora eu vou tentar com a força espiritual que vem do Senhor. Meu irmão, Jesus precisava de jejuar? Não, porque Ele é Deus, mas Ele jejuou para dar o exemplo. Jesus precisava jejuar para ter mais poder? Não, Ele era o Todo-Poderoso. Jesus precisava jejuar para Ele mostrar que é mais santo? Não, mas Ele deu o exemplo. Que precisamos separar a nossa vida espiritual da nossa vida carnal.
Porque às vezes a gente quer entrar na presença de Deus de uma forma carnal, mas não se busca o Deus que é Espírito de uma forma carnal. De maneira nenhuma, quando a gente clama a Deus, Ele fala: eu só ouço aqueles que me clamam em espírito e em verdade. Meu irmão, vamos transpassar o mundo espiritual, para a gente colocar barreiras de impedimentos por terra, tentações que estão te vencendo há anos, e você não consegue vencer, mas nesta noite, o Senhor está nos ensinando através da sua palavra, como nós entramos no deserto, mesmo sendo tentado, mas lá no final dele, Ele vai te dar uma vitória grandiosa na tua vida, que até o inimigo vai ter que bater em retirada. Diga amém. Olha comigo aqui no versículo de número 3. E chegando-se a ele o tentador. Como que é diabo no grego mesmo? Tentador. O tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele tinha poder para aquilo? Claro que tinha. Ele poderia transformar a pedra em pães? Claro que tinha. Mas ele quer vencer o inimigo de uma forma espiritual, e não de uma forma poderosa, através de todo o poder que ele tem. Ele quer vencer, ele quer dar o exemplo. Olha, eu sou uma pessoa espiritual, por quê? Porque depois de ser batizado, o Espírito Santo veio sobre a minha vida. Se o Espírito Santo está sobre a sua vida, ativa ele. Ele quer te usar. Ele quer fazer você passar por esse deserto e ir mostrando que a todo momento Ele está contigo. Versículo de número 4. Jesus rebate agora com a palavra de Deus novamente. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de quem? De Deus. Primeira coisa, nós venceremos as tentações, além de jejuar, de se separar e consagrar, usando a palavra de Deus. Usando a palavra de Deus. O que Jesus está usando aqui? A palavra de Deus. Ele não está usando as suas palavras, mas ele fala: está escrito. Está escrito, Deus falou isso daqui, não sou eu não. Às vezes, pessoas são usadas pelo inimigo para fazer a gente tentar, sabia? Para fazer a gente pecar. Veja aqui no versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. A segunda tentação foi na questão do orgulho. Como assim? Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha o diabo usando a palavra de novo. Que isso, pastor? Ele conhece a palavra melhor do que eu e você. Melhor, ele estava lá com Deus. Ele conhece de capa a capa. Se tu és o Filho de Deus, está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Jesus poderia falar assim: eu sou filho de Deus mesmo. Quer ver? Vou me jogar daqui. Pecaria no orgulho. Os anjos vão me servir mesmo. Mas não. Olha o que Jesus vai responder com a palavra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez o inimigo vem. Essa foi para tentar acabar com tudo mesmo. Igual fala, essa veio para quebrar tudo. Se Jesus aqui se prostra diante do inimigo, o adorando, coitadinho da gente hoje.
Por quê? Ele queria que Jesus o adorasse, porque a adoração só pertence a Deus. Estaria quebrando o mandamento. E não só isso, estaria anulando o plano de Deus na cruz. Como um homem imperfeito, pecador, iria morrer pela humanidade? Se Jesus se prostra ali, ele queria possuir. Jesus estaria idolatrando, pecando gravemente contra Deus, mas Jesus sabia da responsabilidade dele e da missão dele. Preste atenção no versículo de número, veja comigo aí, versículo 8. Novamente o transportou o diabo em um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. Tem muitos líderes caindo nessa tentação do inimigo. Líderes religiosos, líderes evangélicos. Eu aprendi com um pastor que é o seguinte: o líder, o pastor, ele tem que tomar cuidado com 3 Gs, três coisas. E essas 3 coisas estão em inglês: gold, gel e glory, né? Que fala glory, é glory em inglês. Dinheiro, mulher e a fama, a glória. Tem muitos líderes vendendo os seus púlpitos, a sua igreja, por causa de dinheiro. O dinheiro está corrompendo. Muitos líderes caindo por causa de adultério de mulher, não vigiam. E muitos líderes tomando a glória para si mesmo. E o diabo promete: ó, eu vou dar a sua igreja cheia, eu vou fazer você ter muita fama, vendendo a vida espiritual da sua igreja para isso. O que o inimigo quer fazer é isso, amados: fazer com que Jesus atrapalhe o plano de Deus na cruz do Calvário. Jesus ali se prostrando, ele não seria o cordeiro que ia morrer naquele madeiro, mas dá só uma prostradinha, né? Só adora um pouquinho. Qual é o problema de adorar um pouquinho, né? E ele receber todos os reinos. Mas Jesus falou: sai-te daqui, Satanás, volta para onde você veio, da onde você saiu. A autoridade da palavra tem que estar na sua boca. Olha o que aconteceu aqui, versículo de número 9, disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus soube lidar, amados, com essa questão da fama, do sucesso. Trocar aquilo que é eterno por algo passageiro. Trocar a eternidade por essa terra, jamais. Jesus sabe que mesmo ele morrendo na cruz, ao 3º dia, meu irmão, ele vai sair daquela sepultura e vai voltar para onde ele saiu, da glória, porque a glória já pertencia a ele, a glória já é dele. E nenhuma dúvida estava no coração de Deus: eu vim para uma missão, e eu vou sim cumprir esta missão que o Pai me deu.
O Senhor te levantou para uma grande missão. Você será a pessoa que vai resgatar toda a sua família. Você é a pessoa que Deus vai te usar tremendamente, mas saiba vencer as tentações. Saiba vencer. Continuando aqui, o inimigo sempre vem atacar nas fraquezas, nos pontos fracos. Um exemplo aqui, uma pessoa que quer ficar rica. Ah não, eu tenho um desejo de ficar rico. Cuidado! Tem que ter muito cuidado com isso, porque os que querem ser ricos caem em coisas loucas e nocivas, caem em tentação. Por isso que a gente vê hoje aí, governadores, presidente, os caras tudo preso, por quê? Por causa de din-din, não é? Tutu, money, qual é outro nome que se dá aí? Cascalho, oi? Rema, grana, não estou ouvindo, grama, ah tá, verdinha, né? Então a gente vê hoje aí, por quê? Porque a tentação veio, fez com que eles caíssem e pecassem, estão presos. Veja comigo o que está escrito aí em 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 9, é bom que ninguém vai embora, né? A chuvinha, né? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 9, está escrito assim, acharam? Mas os que querem ser ricos, caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E se eu continuar aqui, o negócio fica mais estreito ainda. Essa preposição do aí, que está na passagem, no versículo de número 10, é como que se a pessoa pertencesse ao dinheiro. Porque amor do dinheiro pertence ao dinheiro. Amados, é o dinheiro que me pertence. Não sou eu que pertenço ao dinheiro, não. Porque é o dinheiro que é o meu escravo. Não sou eu que sou o escravo do dinheiro. Tem pessoas que estão escravizadas, caíram em coisas loucas e nocivas. Eu não estou falando aqui que é pecado a pessoa ter dinheiro, não, de maneira nenhuma. Mas aqueles que amam, que colocam no seu coração a qualquer custo, ser muito rico, até passando por cima dos irmãos, em cima de outras pessoas, pecando, fazendo mal, negligenciando, esses é o que a palavra está dizendo, caíram em tentação, em armadilha, em laço. Não deixe que o seu coração seja enlaçado pelas riquezas, mas não, é você e eu que temos que ter o domínio sobre isso. Nós temos que saber que quando a pessoa tem um ponto fraco que é o dinheiro, tem que tomar cuidado. Outra coisa, o exemplo de Salomão, qual era o ponto fraco dele? As mulheres. E Deus falou bem claro, olha, não se misture com mulheres estranhas, que essas mulheres vão acabar com o seu reino. Mas, o que aconteceu? O inimigo tentou ele no ponto fraco dele. Veja comigo o que está escrito lá em 1 Reis, capítulo de número 11. 1 Reis, capítulo de número 11. Versículo 1, 1 Reis,
capítulo de número 11, versículo 1. Está escrito assim, quem achou diga amém. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, Jesus, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Você sabe o que? A minha esposa está falando, se uma já perverte o coração, imagina 700. Perverte para o bem, é isso? Será que existe isso, perverter para o bem? A gente negocia, né? Então, o que o inimigo quer? Qual é a intenção dele? Perverter o nosso coração. O que o dinheiro quer fazer? Porque o dinheiro, aqueles que o servem, está servindo a Mamon. E Mamon se torna um Deus, claro, com letra minúscula, e perverte o coração das pessoas. O que o inimigo queria fazer com Jesus? Perverteu o coração dele. Só que ele bateu de frente numa muralha. Que muralha? Que estava 40 dias em jejum, que estava em oração, que ao final usou a palavra de Deus contra ele. Meu irmão, quando o inimigo vier com tudo, ele vai fazer assim, ele vai bater e vai voltar. Ele vai tomar um impacto quando ele bater de frente contigo. Por quê? Porque você está andando em espírito. Não é pecado a tentação vir, mas é pecado ceder à tentação. Pastor, parou aí? Não. Se você, amados, for lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos lá em Mateus, capítulo de número 4, e o último versículo, veja comigo lá, Mateus 4, vamos lá no último versículo. Da série Tentação. Último versículo, o que está escrito? Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. O que o diabo vai fazer, amados? O diabo, ele vai fugir, presta atenção aqui em mim. O diabo, ele vai fugir de você, e os anjos virão e o servirão. Olha só que coisa linda, amado. O inimigo viu, ele tentou ali o Senhor Jesus e pensou que ia vencer, mas se deu mal. Porque sim, encontrou o homem, mas encontrou um homem espiritual. Um homem que sim, soube ali negar os desejos da carne, soube ali usar a palavra, e um homem que também tinha intimidade com Deus em oração. Amados, o inimigo vai fugir. Agora, de onde vêm as tentações? Vem também das pessoas. Não é só do diabo também não, sabia? Tem pessoas que querem te induzir também ao erro. Sabia?
dá uma fumada, né, uma tragada nesse cigarrinho que não tem nada a ver não. Um cigarro levar uma pessoa para o inferno? É um cigarrinho agora, daqui a pouco é um maço de cigarro inteiro. Dá uma golada aqui nesse copo de cerveja aqui, nesse copo de cachaça, daqui a pouco a pessoa está viciado, voltou a fazer tudo que fazia antes. Não tem problema não, a pessoa está vendendo algo como que se tivesse sido uma coisa certa. Então, da onde vêm as tentações? Do diabo. Mas da onde vêm as tentações de outras pessoas? Sabia? Você já presenciou alguém que queria te induzir ao erro? Claro. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 13, diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito. Mas se você continuar na próxima passagem, você vai ver lá que diz que pessoas nos conduzem às coisas erradas, sabia? Nesse caso, conduzir é induzir, tentar ao erro. Amados, da onde vem a tentação? A tentação às vezes vem da nossa natureza imperfeita. Da nossa natureza imperfeita. Sabia? Lá em Tiago, capítulo de número 1. Hoje eu estou te cansando na palavra, né? Mas se você vem na igreja é para ouvir a verdade, é ou não é? Então só aqui que nós vamos extrair a verdade, não é? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz assim: já que você não pode sair mesmo, você tem que ouvir a palavra, não é? Não tem como, olha lá, ó. Olha o temporal que está caindo. Pastor, eu tenho um carro, entra no carro e vai embora. Está tudo alagado aí. Então, se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho pega também, não é? Então fica aqui dentro ouvindo a palavra. Tiago 1, versículo 14, diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o quê? O pecado. E o pecado, sendo consumado, gera o quê? A morte. Então, a tentação, ela vem gerar em nós um desejo. Esse desejo sendo consumado gera o quê? O pecado. O pecado sendo ali consumado gera a morte. A Bíblia fala lá em Romanos, capítulo de número 6, versículo 23, que o salário do pecado é o quê? A morte. O que a tentação vai gerar em nós? O pecado. O pecado sendo consumado gera a morte. Então a tentação sempre vai conduzir ao erro, o pecado, e o pecado vai conduzir a pessoa à morte. Por isso que a gente vê tantas pessoas morrendo sem salvação, porque primeiro o inimigo trouxe, ou alguém induziu, ou a natureza pecaminosa nos leva ao erro. Ora, sem o inimigo interferir, essa veio do céu agora, sem o inimigo te induzir, sem o tentador te induzir, os seus próprios passos te conduzem ao erro, ao pecado. Sem o inimigo interferir,
os passos dos homens já leva ele para a morte. Por isso que Jesus deixou bem claro que nós temos que seguir as suas pisadas. Aonde Jesus pisar é o lugar que você tem que pisar, sabia? A direção que ele está mostrando é a direção que nós temos que seguir. Por isso, amados, que pecado significa errar o alvo. O pecado faz a gente errar o alvo. Por isso que Paulo falou assim: prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Você pensa que parou aí? Não parou não. Voltando, amados, lá para Lucas, capítulo 22, versículo 40. Jesus deixou o segredo para nós vencermos a tentação. Veja comigo lá, Lucas 22, versículo 40, e eu já vou terminar a mensagem. Olha o que está escrito aí, 22, 40. Está escrito assim: e quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Versículo de número 45. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e o achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lucas trouxe um detalhe aqui, que Mateus não trouxe. Que essa tentação que eles estavam passando, chegou ao ponto de adormecer eles. Ao ponto de adormecer. Jesus falou: olha, vocês não conseguem ficar de pé para orar comigo? Vigiai e orai, porque essa semana a tentação virá, a tentação vai chegar. Amém? Por isso que temos que pedir ajuda em oração a quem? Nós temos que pedir ajuda em oração a Deus. Somente Deus e Jesus Cristo podem nos ajudar. Fique de pé, por favor. Fique de pé. Ele nos ajuda. Ele livra os piedosos. O Senhor, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Paulo diz que jamais virá sobre a sua vida tentação que você não possa suportar. Antes, Ele dará o escape. Se está vindo tentação sobre a minha vida e a sua vida, pode ter certeza que você tem força para você vencer essa tentação. Mas essa força virá quando você consagrar a sua vida, quando você orar, e quando você ter comunhão com a palavra. Toda vez que a tentação vier, está escrito: olha, diabo, eu não vou cair nessa tua. Olha, a palavra diz que é para eu me manter firme, perseverar até o fim, que eu vou receber a coroa da vida. Olha o que está escrito, para finalizar aqui, 2 Pedro, capítulo de número 2, eu vou ler para você aqui, versículo de número 9. Olha o que o apóstolo Pedro disse, capítulo 2, versículo 9. Está escrito assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Não basta só orar, jejuar, ler a palavra,
Temos que ser pessoas piedosas, pessoas justas, boas, para que a gente possa receber de Deus o livramento das tentações. Que quando a gente não tiver mais força, vamos orar. Orar, porque Ele nos dará força para vencermos a tentação. Se eu voltar mais um pouquinho aqui em Hebreus 2, versículo de número 18, diz assim: porque naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Porque quando a gente clama a Cristo, naquele deserto, naquela tentação, Ele pode nos ajudar, porque Ele foi tentado, e Ele sabe que aquele que é tentado precisa de ajuda. Por isso que a graça de Deus te envolve, te dá força, e você resiste mesmo, não é pelas suas forças, não é pela minha força, mas é pela força que é revestido a nossa vida. Essa tentação que eu e você estamos passando, nós podemos suportar, porque ela é momentânea, ela é passageira. Agora, você pensa que ela vai embora e não vai voltar? Vai voltar, porque num tempo oportuno, o inimigo estava procurando para tentar Jesus novamente. Você acha que ele está desistindo? Não. O diabo é mais persistente do que eu e você. Ele fica ali até ele conseguir. Mas eu e você, que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que pelo sangue do Cordeiro nós somos lavados e remidos, ele não tem força não. Ele não tem força contra a minha vida e a sua vida. Clama o sangue de Jesus sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Clama. Busca. Consagra a sua vida. Põe seu joelho no chão. Há quanto tempo você não coloca o seu joelho no chão para orar? Meu irmão, nós temos que deixar de ficar orando a oração do alimento. Até na hora de dormir, Senhor, obrigado, e me dá um sono tranquilo, e cai na cama. Jesus passava horas e horas orando, por isso que ele falou bem claro, vigiai e orai. Eu tenho certeza que nós seremos vencedores, quando a gente vigiar e orar, perseverar, buscar. Cadê o teclado, meu filho? Bota o teclado aí de fundo. Cria um ambiente. Então, é isso que nós temos que fazer, porque a palavra de Deus, ela nos mostrou hoje. Todo dia você está sendo vencido pelas tentações. Mas por quê? Porque a gente não está olhando para Cristo. A gente não está olhando para a palavra. Nós temos que resistir mesmo. Às vezes, pastor, acontece ao contrário. Estou resistindo a Deus e me sujeitando ao diabo. É o contrário. Se sujeita a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. No seu particular, fala aí com Deus. Fala com Deus através do seu coração. Ele falou que essa tentação que persiste na tua vida, hoje teve um fim, porque o segredo foi revelado ao seu coração. O segredo foi revelado, que para vencermos a tentação,
Basta a gente estar alinhado com a palavra, basta consagrar a nossa vida, basta ter comunhão com Deus em oração. Em nome de Jesus, eu oro pela sua vida agora, Pai querido e Pai amado. Eu quero apresentar aqui, Senhor, cada vida, cada alma, cada irmão e cada irmã. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora que a força que vem do alto, do Senhor, revista esta pessoa agora, porque eu sei que esta pessoa talvez está passando em momentos de tentações que foram ali colocadas pelo inimigo, pelo tentador, ou tentações que vieram de pessoas próximas, ou está sofrendo tentações por causa da natureza humana, a natureza imperfeita. Eu te peço, meu Deus, nos dê força, porque, meu Deus, o Senhor jamais rejeitará um coração contrito que busca o Senhor fielmente, que busca o Senhor em espírito e em verdade. Pai querido, revista esta pessoa com as armaduras espirituais. Uma força sobrenatural toma conta agora do coração dele e do coração dela. Porque, meu Deus, nós confessamos que chega momentos de nós perdermos até as nossas forças, mas a tua palavra mostrou que não tem tentação maior do que as nossas forças. Nós conseguiremos, porque o Senhor sempre estará conosco. O Senhor jamais nos desamparará no deserto, ainda mais nas tentações, porque sabemos que precisamos do teu Espírito para combater as coisas espirituais. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, eu te peço agora, sobrenaturalmente, força vindo do alto, meu Deus, força vindo do Espírito Santo. Em nome de Jesus, o inimigo será, eu já até vejo ele sendo envergonhado em todas as tentações que ele levantar, meu Deus. E nós seremos vencedores, assim como Jesus venceu. E eu tenho certeza que os anjos do Senhor nos servirão neste momento, meu Deus, de glória em nossa vida, em nome de Jesus. Assim seja feito. Diga amém. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir.